bom dia para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta quarta-feira. E olha que hoje tem uma receita daquelas de deixar qualquer um em casa com água na boca. Até porque, você sabe que nós brasileiros, nós adoramos pratos da culinária italiana, né? Fora os pratos brasileiros, como por exemplo, a feijoada. Quem não gosta de uma boa feijoada, não? O cozido, por exemplo, com aquele pirão, quem não gosta? Carne de sol. Mas nós herdamos também um prazer, digamos assim, de degustar os pratos da cozinha italiana. Como, por exemplo, as pizzas. Então, quando tem um rodízio de pizza, a gente gosta de ir porque come bastante, é mais barato, não é? A gente ama as boas macarronadas, também lasanhas deliciosas. E quem resiste a um delicioso nhoque? Então, hoje no programa, você vai aprender a fazer um nhoque de batatas com um molho simplesmente incrível. A receita de hoje é para deixar qualquer um em casa babando, tá? E o melhor, o nhoque você pode fazer de vários tamanhos, de vários formatos, pequenos, médios, maiores, é você que decide. Nós vamos fazer nhoques bem gostosos para vocês, vocês vão amar, principalmente pelos ingredientes que nós vamos usar no preparo desses nhoques, tá bom? Pega logo seu caderninho de receitas, já deixa o caderno junto com a caneta, e enquanto isso, eu quero lhe desejar nesta manhã de quarta-feira, a você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste aqui na telinha da TV Tambaú, paz, harmonia, saúde e muita felicidade. Para você e toda a sua família, na Myohoringekyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, Juninho, vamos aos ingredientes da receita, porque tem um nhoque para a gente preparar no programa de hoje e todo mundo está em casa esperando para aprender. Anote! Olha aí, para a massa do nhoque nós vamos precisar de 600 gramas de batata inglesa cozida e amassada, 400 gramas de farinha de trigo, 3 gemas, uma xícara de queijo mozzarella ralado, 100 gramas de queijo parmesão ralado, pimenta do reino e noz moscada a gosto. Para o molho, são 5 latas de tomates pelados com molho, tá, gente? Com molhinho com da lata. Também, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 2 cebolas picadas, 2 cenouras raladas, azeite de oliva a gosto, 200 gramas de bacon picado, 1 xícara de folhas de manjericão, 2 tabletes de caldo de costela dissolvidos em 200 ml de água quente, 10 dentes de alho picado, pimenta do reino e um pouco de açúcar para ajustar o molho. Gente, a massa desse nhoque que você vai aprender agora, ela não é a massa de um nhoque comum. Não, chefe, não. O nhoque comum é batata com farinha de trigo e ponto. Mais nada, né? Nós estamos criando uma massa de nhoque extremamente deliciosa. Aonde, se você quiser, ela já cozinha direto dentro do próprio molho que você está preparando, caso você não queira cozinhar a massa antes. Entendeu? É simplesmente maravilhosa essa receita. Então nós vamos começar pelo preparo da massa, tá? E daí é literalmente colocar a mão na massa mesmo, né? Porque a gente vai ter que sovar bem esse nhoque. A Orminda vai pegar e já vai ficar com ela ali com um pouco de farinha de trigo a mais. E quando se faz nhoque, a gente não põe a farinha na medida certa, não. A Orminda tá aprendendo ali hoje. A gente põe a mais, que a gente vai precisar farinhar a bancada, né? Esse lado da bancada que é o que a gente vai usar para fazer farinhando. Então, tem sempre um pouco a mais de farinha, né? Mas a gente começa fazendo assim, ó. Colocando a batata, junto com a batata, um toque de pimenta do reino,
também de noz moscada. Daí a gente vai colocar o queijo, que é o queijo ralado, e também o queijo mozzarella, tá? Ou seja, é um nhoque que é de batata, mas que a gente já tá vendo que tem queijo, né? Que vai ter sabor de queijo, tá? Aí você começa a amassar mesmo assim com a mão, porque a gente não botou sal, porque tem o sal do queijo ralado, né, gente? Então a gente já amassa bem aqui com a mão, tá? Põe as gemas e continua, né? Deixa bem uniforme antes de acrescentar a farinha, tá? Quanto mais você mistura antes da farinha, melhor. Agora sim, a gente vai colocar a farinha de trigo. A massa desse nhoque vai depender do tipo de farinha que você está usando. Por exemplo, se você tem uma farinha, ou melhor, uma batata mais sequinha, tá? Talvez a farinha, né? A gente precisa até reduzir um pouco, né? Se você tem uma massa aonde a batata ela é mais molhadinha, né? Aí você vai usar toda a farinha, né? Então vai depender exatamente desse detalhe, ok? Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora a gente vai fazer assim. Vai colocar toda a massa em cima do balcão. Daí nós vamos sovar a massa desse nhoque até que a gente tenha só uma única massa, tá? Uma única bola de massa. Aí você diz, chefe, tem que ficar a massa mais seca? Não, não tem, gente. Você tá vendo que ela ainda tá grudando na mão, né? É uma massa que ela, na verdade, ela é um pouco pegajosa, né? Então, mas daqui a pouquinho você vai ver como a gente faz jogando sempre um pouco de farinha aqui, farinhando a bancada, né? Para que a gente tenha um nhoque maravilhoso e uma massa muito fácil de ser trabalhada. Ó. Prontinho. Essa praticamente vai ser a última vez que a gente vai dar uma sovada na massa. Porque aí depois nós vamos cortar a massa do nhoque, tá? Então aqui, ó, quanto mais você dobra, mais você vai dando uniformidade à massa, né? Prontinho. Aqui eu tenho uma massa pronta. Só um pouquinho de farinha aqui por cima pra gente ficar tranquilo. Mais um pouco de farinha na bancada. Agora eu tiro um pouco da massa e aí eu vou fazer como um canudinho assim, gente, como um rolinho, ó. É esse rolinho que a gente está fazendo que define qual é o tamanho do nhoque que você quer preparar. Se é um nhoque médio, grande ou pequeno. Nós vamos fazer um nhoque mais próximo do tamanho médio do nhoque, tá bom? E o que é que a gente vai fazer agora? Cortar o nhoque. Pode cortar com uma faca? Pode. Vou pegar uma faquinha aqui, só para mostrar a você que você pode cortar. Então você vem aqui, ó, e vai fazendo um nhoque assim num tamanho médio, para não ficar aquele nhoque também muito pequenininho, né? Ó, né? Um nhoque aqui, ó, tamanho médio, né? Vai farinhando ele todo. Tem que sempre farinhar depois que faz assim, ó. Farinha o nhoque bastante. Vai deixando separado aqui do lado, ok? Se você não quiser usar a faca, você pode usar uma espátula que a gente sempre usa para fazer massas também, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, um outro rolinho. E aí a gente vai fazer atendendo ao mesmo tamanho desse primeiro que a gente fez. Pronto.
E aí a gente vai pegar uma espátula e aí você pode cortar da mesma forma e do mesmo tamanho, ó. Farinha também. E aí nós temos os nhoques em fase de ir para a panela cozinhar, entendeu? Mas quando a gente vai fazer isso? No próximo bloco. Por enquanto, eu vou continuar preparando mais nhoques para vocês. Não sai daí que a gente volta já.